Bom, hoje nós vamos retomar a leitura do Evangelho de Marcos. Na verdade, estamos quase no final do livro, né? E dos últimos dias de Jesus também, antes da sua crucificação. E hoje a gente retoma, então, a partir da exposição, a nossa leitura expositiva de Marcos, capítulo 14, de 53 a 65. Essa passagem, ela, como todas as outras nós temos falado, nós vamos aqui ler a ideia central desse final do capítulo 14, que vai envolver um trecho que a gente não vai ler hoje, mas a gente coloca aqui no contexto do início, e é o seguinte: esse é o primeiro contraste terrível no julgamento de Jesus. A condenação pelo povo, sem buscar a verdade, versus a realidade de Jesus como juiz escatológico. Nós vamos ver isso no texto. O Davi está me lembrando aqui de aumentar a tela. Nós vamos ver isso no texto, gente. Uma ênfase em Jesus como Cristo e como o Cristo que julgará a todos, tá certo? Nós temos que lembrar que o Evangelho de Marcos, a ênfase de Marcos é falar do Evangelho, da boa notícia de que acerca de Jesus, que é o Cristo e que é o Filho de Deus. Então, a boa notícia acerca de Jesus, e essa boa notícia tem a ver com a identidade de Jesus, que ele é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Eu disse também que, para mim, Marcos, ele tem alguns momentos auge, clímax, né, da revelação da identidade de Jesus, da identidade e da obra de Jesus, da sua natureza, da sua identidade, da sua obra. O primeiro clímax é o próprio capítulo 1 do Evangelho de Marcos, quando no batismo, o próprio Deus, o próprio Pai declara: tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Já começa, então, num momento bem importante, né? O auge do livro já está no início. E depois, Marcos vai desenvolvendo, desencadeando, então, os acontecimentos de Jesus com os discípulos, sempre para mostrar quem Jesus é, que ele é o Cristo prometido em todas a escritura do Antigo Testamento, e que esse Cristo, ele não é só humano, ele é divino, ele é o Filho de Deus. Um outro momento auge no livro é o capítulo 8, quando Pedro faz a sua declaração, a sua confissão, baseado numa revelação que ele recebe do Pai, que Jesus é o Cristo. Um outro momento auge no capítulo 9 é o evento da transfiguração, que Deus também rompe ali do céu uma voz e declara novamente: este é o meu filho, a ele ouvi. Jesus foi transfigurado na frente de Pedro, Tiago e João, um acontecimento extraordinário ali, onde Jesus, ali encarnado no Monte da Transfiguração, ele é literalmente transfigurado, o seu rosto, as suas vestes, que ali há um brilho da glória de Jesus pré-encarnação e um brilho da glória de Jesus na segunda vinda, pós-ressurreição e na sua segunda vinda, como ele virá com todo o seu resplendor e glória. E outro momento auge é o momento que nós vamos ler hoje, que já é os finalmente, o julgamento da vida de Jesus. E eu quero que você acompanhe a leitura e entenda o porquê. Algo muito especial acontece aqui, apesar das dificuldades que Jesus começa a enfrentar e o sofrimento que vai levá-lo para a cruz, tá bom? Então a ideia central é esse Jesus que vai ser condenado sem ninguém buscar a verdade, ele é o juiz que vai julgar a todos, tá certo? Texto em contexto, então. As cenas finais da paixão de Jesus são caracterizadas por uma cronologia e uma progressão lógica assustadoras. A saída de Jerusalém para o Getsemane, é o primeiro acontecimento no Monte das Oliveiras, é um movimento preparatório. À medida que Jesus, em oração, vence seu pavor
do que está por vir, mesmo sem contar com o apoio dos discípulos. Então nós já vimos isso, Jesus no Getsemane, aquela famosa oração de Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. No momento de muita angústia de Jesus, ele vence isso e ele se entrega a tomar o cálice proposto pelo Pai. Em seguida, há um movimento de volta para Jerusalém, quando Jesus é preso e levado novamente à cidade pelo mesmo caminho para o seu julgamento perante as autoridades. Mais uma vez, os discípulos fracassam e abandonam Jesus, e Pedro nega. Nós vamos ver isso a semana que vem, tá bom? Por fim, Jesus será levado fora da cidade, até o Gólgota, onde morrerá sozinho na cruz, como o servo sofredor profetizado por Isaías. Então, esses são os acontecimentos, as cenas finais do que nós chamamos, né, da paixão de Cristo. Versículo 53, então. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Depois que prenderam Jesus ali no Getsemane, certo? Conduziram Jesus até o sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, né? A nata da sociedade, a nata religiosa da sociedade, a nata que estava rejeitando o Cristo e levando-o para a cruz, tá certo? Então isso é importante. Olha só, os guardas do templo levam Jesus de volta pelo mesmo caminho que ele havia acabado de percorrer na encosta do Monte das Oliveiras, atravessando o Vale de Cedron até Jerusalém. Dá uma olhada no mapa que você tem na sua Bíblia. Isso aí que você vai visualizar esse caminho de volta para Jerusalém do Monte das Oliveiras. O Sinédrio, quem era o Sinédrio? É o que a gente fala, né? Só para a gente exemplificar, não é isso, mas para a gente entender, é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, mas um Supremo que lidaria também com as questões morais, as questões religiosas, os princípios e valores, a religiosidade, também as questões civis e políticas do povo. Eram os que tinham autoridade máxima ali, o Sinédrio. Ele era composto de 3 grupos mais importantes. Os principais sacerdotes faziam parte do Sinédrio, os líderes religiosos e os escribas. O Sinédrio tinha enviado os guardas para buscar Jesus, a gente viu a semana passada, a fim de que ele fosse julgado. Eles, o Sinédrio, né, eles o entregaram primeiro a Anás, o sogro de Caifás, que é esse sumo sacerdote. E em seguida, Caifás, sumo sacerdote, ele foi sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo, tá? Caifás. Não se costumava realizar julgamentos durante a noite, presta atenção. Mas nesse caso, os líderes judeus precisavam levar Jesus a Pilatos ao amanhecer. Primeira coisa que você tem que notar, o julgamento de Jesus foi totalmente injusto. A noite foi por causa da pressa, queria ser um negócio apressado, e eles queriam imediatamente levar para Pilatos para condenar Jesus e matar Jesus. Então, não havia em nenhum momento uma busca pela verdade, pela justiça. Isso é importante a gente identificar. Tá? Não houve um julgamento verdadeiro e justo. Existia uma sentença pré-determinada que eles queriam justificar de qualquer forma para matar Jesus. Assim, eles assegurariam que a crucificação ocorresse antes do início da Páscoa. Então, eles tinham pressa, né, para matar Jesus ao entardecer daquele dia. Pedro seguiu Jesus de longe, gente. É importante notar o de longe, mas é importante notar o seguiu. Porque todos tinham abandonado Jesus. E aqui Pedro volta a seguir Jesus de longe, acompanhar Jesus até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Então, Jesus estava sendo levado para dentro do pátio ali do sumo sacerdote. E no lugar, para fora do pátio, no lugar externo ali, Pedro estava ali aquentando-se com outras pessoas no fogo, acompanhando de longe ali o Jesus no interior, com os soldados, com os escribas, com os religiosos, levando Jesus ali para o sumo sacerdote. Então vamos observar o seguinte, Pedro não foge com os outros, de acordo com João 18, 15, 16. Na verdade, Pedro conseguiu acesso ao pátio com a ajuda de João. Alguns entendem que João tinha acesso e deu acesso a Pedro a esse pátio. Pelo contrário,
Pedro segue Jesus provavelmente com a esperança de ajudá-lo ou de ver Jesus reagir de alguma forma. Isso é importante. Nós temos que lembrar que os discípulos não entenderam que Jesus estava falando o tempo inteiro que ele iria sofrer, cair na mão de pessoas que iriam maltratá-lo, matá-lo e ressuscitar. Isso não cabia no conceito dos discípulos. Se Jesus era o Cristo, se Jesus era o Messias, esse Messias não poderia sofrer, ser frágil. Ele não poderia ser manipulado de forma hostil pelos homens, porque ele era o libertador. Então, esse era o conceito na cabeça dos discípulos. Então, Pedro, ele tem essa expectativa até o último momento. E os discípulos tiveram essa expectativa, porque ele era o Cristo. Eles tinham entendido isso já no final, eles estavam começando a entender que Jesus era o Messias prometido. Então, provavelmente, Pedro falou assim, não, eu vou atrás de Jesus porque ele vai reagir. Ele vai virar a mesa, ele vai fazer alguma coisa, porque ele é o Cristo. Ninguém pode fazer com ele o que quiser, assim, né? Mas eles não entendiam que tudo isso estava no plano do próprio Pai, que o sofrimento do Cristo era necessário para estabelecer futuramente o reino que eles tanto esperam. Considerando-se o versículo 50, é bem possível que Pedro e João tenham voltado pouco depois de fugir e começado a seguir discretamente o grupo que havia prendido Jesus. A imagem de Pedro sentado no pátio, se aquecendo junto ao fogo, é um contraste, gente, direto com a situação desesperadora que Jesus está enfrentando dentro da casa. Um julgamento hostil, absurdo e injusto. Vamos para 35, olha só. E os principais sacerdotes, todo o sinédrio, aqui todo, né? Deixa eu só um destaque que eu fiz também. Todo, tinham 70 e poucos do sinédrio reunidos numa noite apressadamente. Não necessariamente, né? Aqui uma observação é que não se sabe se todo o sinédrio se refere a todos os membros do sinédrio ou a um quórum oficial que representa o sinédrio oficialmente, formalmente, dando um quórum. Quórum é o quê? Um número, né, majoritário ali, de acordo, por exemplo, as igrejas, né, associações, tem um quórum para as assembleias. Então, aquele quórum ele tem que ser dado, aquele número tem que ser dado. O Código Civil, por exemplo, atual, rege isso. Então, na época, provavelmente eles tinham um quórum. Se nem todos pudessem, numa convocação extraordinária de reunião, pudessem estar presentes, com aquele número era o suficiente para representar todo o sinédrio. Então, há essa possibilidade de todo o sinédrio representar isso aqui, tá bom? Então, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus. Eles procuravam algum testemunho, eles não tinham nada até aquele momento. Prenderam justamente Jesus para justificar, eles estavam procurando alguma coisa para condenar Jesus à morte, mas não achavam nada. Não achavam que não tinha, né? Procurando provas contra Jesus, isso prova a culpa dos líderes religiosos diante de Deus. Eles não buscavam a verdade. Eles já tinham decidido que Jesus era culpado e eles apenas procuravam provas para apresentar para Pilatos de manhãzinha, para matar Jesus. Então eles não queriam a verdade, eles não queriam a justiça, eles queriam matar alguém que estava incomodando o status quo deles, né? Incomodando a vida deles, religiosa, incomodando porque desautorizando esses homens que achavam que representavam a Deus, mas que na verdade eram cegos, surdos, né? Mudos espiritualmente, que estavam enganando e enganados, enganando a muitos por não reconhecer quem era Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Os principais sacerdotes haviam instigado a trama contra Jesus. Gente, isso é coisa de um homem sacerdote.
uma das pessoas mais respeitadas, religiosamente falando, da sociedade, ficar instigando uma trama contra Jesus, né? Não tem cabimento, e é isso que eles estavam fazendo. E para um julgamento que envolvesse a pena capital a pena de morte, era preciso que pelo menos 23, olha só, dos 70 membros do Sinédrio estivessem presentes. Então, para uma pena capital, para uma pena que levasse à morte alguém, 23 membros do Sinédrio tinham que estar presentes em concordância para eles poderem fazer isso. Embora, na opinião de alguns, esse episódio tenha sido uma preparação para o julgamento posterior perante as autoridades romanas. 56. Pois muitos, gente, instigados, obviamente, pelos sacerdotes, pelos escribas, né? Muitas pessoas ali testemunhavam falsamente. E uma testemunha falsa era crime também. Era terrível, tanto para a lei judaica como para a lei romana. E mesmo assim, eles corromperam pessoas para testemunhar falsamente contra Jesus. Mas, como muitos testemunhos falsos, a maioria deles, para quem mexe com isso aí, né? Mas os depoimentos dessas testemunhas não eram coerentes. Então, eles, mesmo tentando ali colher provas, falsos testemunhos, eles viam que não tinha coerência, eles não conseguiriam, então, justificar a morte de Jesus, né? Estavam procurando por todo custo, mas não conseguiam. Olha só. Várias pessoas se oferecem para testemunhar, mas fica evidente que não são testemunhas verdadeiras e seus depoimentos se contradizem. Os líderes desejam provar que Jesus era culpado, e embora não seja um julgamento justo, eles querem manter as aparências de um julgamento justo. Razão pela qual se frustram com a ausência de testemunhas críveis, né? Já que tanto na lei romana quanto na lei judaica a pena por mentir em um julgamento capital era a execução, os líderes judeus não tiveram coragem de permitir que essas testemunhas dessem seus depoimentos, oficialmente falando. Tá? Elas falavam ali, mas não foi levado em conta ao ponto de haver justificativa jurídica da época para condenar Jesus. Convém lembrar que seu objetivo não era descobrir a verdade, vamos repetindo isso, mas sim encontrar provas para justificar seu veredito pré-determinado de culpa. Mesmo assim, porém, não conseguiram encontrar testemunhas para esse propósito. Né? Não ia encontrar nunca, né? Aí, de repente, levanta uma falsa testemunha. Olha que interessante aqui, 57. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: olha, nós vimos ele aí falar o seguinte, a gente ouviu ele falar isso. Ó. Ele falou assim: eu destruirei este santuário. Presta atenção. Eles falam, Jesus falou o seguinte: eu vou destruir este santuário edificado por mãos humanas. E em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus, será que falou isso? Falou, mas não com essas palavras e não na primeira pessoa, do jeito que eles estão mexendo ali, né, na declaração de Jesus de forma errada, né? Vamos lá, vamos com calma aí. Eu destruir esse templo. Essa afirmação de Jesus não aparece em Marcos. A declaração em 13:2 sobre a destruição do templo é a que fica mais próxima, mas Jesus de fato fala dessa destruição em João 2:19. Ao se referir não ao templo propriamente dito, mas ao seu corpo como templo. Então, quando Jesus fala essa palavra, ele não estava falando do templo ali de Salomão, né? O templo de Herodes, na época assim chamado. Ele estava falando do seu próprio corpo. Eles estavam deturpando, então, o que Jesus estava ensinando para haver uma testemunha, né, para condená-lo. Então, olha só. Também nesse caso, porém, trata-se de um falso testemunho. Mesmo ele citando parte do que Jesus falou, ainda era um falso testemunho. Por quê? Porque em João 2,19, ele fala assim, destruam. É transformado em uma asserção pessoal. Eu destruirei. Quando Jesus fala, destruam este templo e em 3 dias eu reconstruirei, eles estão falando que Jesus falou, eu vou destruir o templo. Como se ele tivesse ameaçado de destruir o templo. E, na verdade, eles estavam deturpando completamente as declarações
de Jesus. Muito parecido com o que se faz hoje em dia, né, na internet, Facebook, Instagram, na época de política, né, você recorta pedaços do vídeo e monta as coisas mostrando que a pessoa falou aquilo, tira do contexto, na verdade não estava sendo falado aquilo. Quantas maldades acontecem? Se você pegar meu vídeo aqui e recortar algumas coisas que eu falo fora de contexto, vai sair coisas horríveis, né? Sairão coisas horríveis fora de contexto. Então, exatamente isso que eles fizeram. Pegaram aquela frase, colocaram eu em primeira pessoa, tiraram do contexto e queriam acusar Jesus ali. Eles desejavam implicar Jesus em uma trama para destruir o templo. Então, eles queriam falar que Jesus estava fazendo uma trama para, junto com outras pessoas, uma rebelião ali, destruir o templo, acabar com a parte física ali, vandalizar o templo, né? Que era um crime capital, né? Sério, no mundo antigo. A construção de outro, não feito por mãos humanas, em 3 dias, sem dúvida, é uma predição da ressurreição de Jesus. Mas é possível que os líderes tenham entendido essas palavras como uma declaração de que Jesus desejava ser outro Herodes, porque Herodes ele faz uma reformulação no templo, né? Antes de Jesus, por isso era chamado Templo de Herodes. Ele reforma o segundo templo a tal ponto que chega a ser uma nova construção e foi feito um templo e reformas extraordinárias. Então eles acusaram Jesus de querer derrubar o templo, e ainda depois queriam ser um reconstrutor para ser maior que Herodes. Olha só os absurdos aí que eles entenderam, né? E construir um templo no seu próprio nome. Ainda assim, talvez a intenção de Marcos fosse lembrar seus leitores de que os líderes não estavam buscando a verdade. Eles só queriam alguma coisa para justificar o que eles já tinham decidido, matar Jesus injustamente. 59. Nem assim o testemunho deles era coerente. Né? Tentaram usar algo que Jesus falou fora de contexto, completamente errado, e nem assim era coerente. E levantando-se, gente, agora presta atenção, que aqui chega de novo num auge que eu tenho falado aqui, da revelação de quem Jesus é. E levantando-se o sumo sacerdote no meio de tudo aquela, né, as articulações, testemunhos, escribas, os religiosos, os anciãos, o pessoal do sinédrio todo ali, falsos testemunhos, no meio daquilo o sumo sacerdote se levanta e ele interrompe todo mundo e faz uma pergunta para Jesus. Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? E aí, você não vai falar nada? Você não vai se justificar? Você não vai se defender? Que era um direito, né, de Jesus num julgamento. A fase final começa quando o sumo sacerdote toma a palavra e confronta Jesus. Como no mundo greco-romano, na jurisprudência judaica, o prisioneiro depois devia responder às acusações. E ele devia responder às acusações das testemunhas. Considerando-se que as testemunhas haviam fornecido provas falsas, né, colocamos aqui no mínimo ambíguas, né, o sumo sacerdote tinha esperança de que Jesus se incriminasse e facilitasse a decisão. Ele queria pegar Jesus de qualquer jeito. Então, até você não vai responder, você não vai falar nada, porque eles esperavam que Jesus se enrolasse com a situação e eles pudessem, né, acusar Jesus com aquela última falsa testemunha que parece que foi um pouquinho mais próximo de Jesus ter feito alguma coisa, né, que eles poderiam incriminá-lo. Jesus, porém, o que ele faz? Guarda silêncio e nada responde. Simples assim, né? O sumo sacerdote, né, com certeza que irritado, né, tornou a interrogá-lo. Gente, preste atenção, eu grifei aqui em vermelho, bem grifado, a pergunta do sumo sacerdote. Você, olha a pergunta objetiva dele. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Gente, o que nós estamos falando? Nós estamos lendo Marcos. Lendo Marcos para quê? Para entender a boa notícia acerca de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Marcos tem
um objetivo maior e central de todas as coisas, mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o profeta maior profetizado em toda a Escritura, que iria cumprir todas as profecias para salvar o povo judeu e a humanidade. Essa é a boa notícia, gente. E o sumo sacerdote, como se diz, né, levanta a bola para Jesus fazer o gol aqui. Né? Mas o gol aqui é a cruz. Né? E ele faz a pergunta objetiva. Jesus, o negócio é o seguinte, vamos parar com um monte de conversa. Responde o seguinte, você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? O que ele está perguntando? Jesus, você é o rei da linhagem messiânica, você é o rei da linhagem de Davi, que vai estabelecer o reino eterno. Você é o sumo sacerdote prometido. Você é o profeta semelhante a Moisés, que vai religar a humanidade, Israel, com Deus. Você é o profeta que vai tirar novamente Israel, a humanidade do exílio, do cativeiro da escravidão e levar a terra prometida ao reino de Deus. Você é o Cristo. Gente, olha a pergunta. É muito objetivo agora, né? A linguagem aqui é semelhante à confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso. Em Marcos, foi em Marcos 8, e em Mateus 16. Em Marcos, Jesus referiu-se a si mesmo como Cristo Messias, presta atenção, em apenas uma ocasião. Jesus nunca tinha falado abertamente que ele era o Cristo em Marcos, no relato do Evangelho, nem um momento. Todo o relato de Marcos é para mostrar isso. Mas em nenhum momento houve uma fala objetiva de Jesus. Eu sou o Cristo. Até agora. Gente, olha, preste atenção. Versículo 9:41, uma citação ambígua. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem ao Cristo, ao Messias. Então ele está sugerindo que ele é aqui. Ainda assim, sua autoridade em palavras e atos, seus milagres poderosos fizeram essa especulação se espalhar por toda a Galiléia e toda a Judéia. O bendito é uma outra ênfase da pessoa de Deus, e a filiação divina do Messias não é explícita, mas se baseia, segundo Samuel 7,14, você pode ler lá depois, Salmos 2,7, Salmo 89, 26, 27, e a designação também era usada desse modo em Qumran. Não tem tempo para falar sobre isso. Qumran é um grupo de pessoas que viveram no deserto antes de Cristo, no deserto ali na região, né, chamada de Qumran, de cavernas. Acharam muitas cavernas e escritos de Qumran, dessa comunidade, e eles falavam do Messias dessa forma, né, uma filiação divina do Messias, que não era tão comum para todo judeu, tá bom? Jesus como Filho de Deus é um tema, então, central em Marcos. E a pergunta de Caifás é natural no contexto. Ele está perguntando, você além de ser o Cristo, você está falando que você é divino, você é Filho de Deus? Essa é a pergunta. Além de você ser o prometido, além de você ser aquele que Deus prometeu por todos os profetas, você ainda está falando que você tem a natureza divina, porque você é Filho de Deus? Gente, olha a resposta sem mais rodeios de Jesus. Jesus responde simplesmente, eu sou. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Aqui, toda a forma encoberta de Marcos mostrar que Jesus era o Cristo é esclarecido de forma clara, um pronunciamento direto, assertivo, objetivo de Jesus. Eu sou. E falo mais, ele fala. E vocês verão o Filho do Homem, quer dizer, ele, o Messias, o Cristo. Vocês vão me ver sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Gente, olha só. Eu sou. O silêncio de Jesus termina aqui, no ponto culminante, não apenas do julgamento, mas também de toda a apresentação de Marcos de Jesus como Messias.
O tempo do segredo chegou ao fim. Quando ele falava, não conte esse milagre, não fale isso, era o tal do segredo messiânico que eu já expliquei. Aqui acaba esse negócio, não tem segredo. Ele é o Messias, tá claro, e ele tem que ir para a cruz. O tempo do segredo acabou e é hora de dar uma resposta direta e incisiva. Filho do homem, a resposta de Jesus tem dois aspectos. Um, se concentra em sua majestade depois de ter ido para Deus. Você pode ler Salmo 110, 1. E foca em seu poder, uma vez que ele vem de Deus em sua parúzia. Lembra que parúzia é o termo grego para a sua vinda, vinda de Cristo. Isso é em referência a Daniel, gente. Daniel 7,13, olha o que diz. Eu, Daniel fala, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Gente, o que Jesus está respondendo para o sumo sacerdote? Eu sou o Cristo, o Filho de Deus e o filho do homem de Daniel, que vai voltar nas nuvens, que vai dominar todas as nações eternamente. O meu reinado não terá fim e eu vou julgar todo mundo, inclusive vocês. É isso que Jesus é. É isso que Jesus está declarando. Isso irritou profundamente o sacerdote. Todos estavam lá porque eles não acreditavam nisso. A expressão filho do homem vem de Daniel 7,13, como a gente leu. Em Marcos 2,10, o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. E o filho do homem era senhor do Shabat, do sábado, né? E em 8,38 e 13,26, o filho do homem é o juiz escatológico, o juiz dos finais dos tempos, que volta no final da história, né, conforme a passagem de Daniel, para exercer domínio universal sobre as nações, o que se refletirá num julgamento final de todas as nações. Você está entendendo aqui a gravidade do que Jesus está falando? Se ele não é o que ele está falando que ele está blasfemando, gente. E é isso que o sacerdote vai falar para ele. Ou então, ele é o que diz que ele é. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele vai voltar nas nuvens, ele vai dominar todas as nações, ele vai governar e julgar tudo e todos. É isso que ele está declarando. E o sumo sacerdote, que irritado, morde, né, o lábio, os dentes, e fala, blasfêmia. É blasfêmia. Nós vamos ver que essa é a declaração. Porque se Jesus falasse isso, né, olha só, o sumo sacerdote rasgando as vestes, né, num ato de profunda indignação e luto e tristeza profunda, né, e raiva, e tudo que você pensar, ele rasga a sua roupa, a sua veste ali, e ele fala, por quê? Ainda precisamos de testemunha, né? Para que a gente precisa de mais alguma prova? Vocês ouviram a blasfêmia? Olha só onde eles pegaram Jesus. Falando o que ele realmente era. O Cristo, Filho de Deus, o Filho do homem, que voltará nas nuvens, julgará as nações, julgará cada um deles e vai trazer um reino eterno. Jesus declarou, gente, seu evangelho. E ele vai fazer isso tudo através da obra central da cruz e da sua ressurreição. E aqui o que acontece? Qual é o parecer de vocês? E todos os que estavam presentes o julgaram réu de morte. Por quê? Porque ele falou quem ele era. O Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, que voltará para julgar tudo e todos. Quando Jesus confessa quem ele é, ao invés deles abrirem o coração e receberem o Cristo, eles mataram o Cristo. Por quê? Porque estava previsto. Jesus tinha que morrer injustamente. Um justo deveria morrer pelos injustos. Por você e por mim. Para pagar o nosso pecado diante de Deus. E alguns, olha o que diz ali. Alguns começaram, gente, olha a raiva, a ira, o ódio que veio no coração deles, né, quando eles falaram que Jesus blasfemou. Começaram a
cuspir nele. Gente, até isso é cumprimento profético. Temos aqui uma cena semelhante a Isaías 56. Olha que interessante. O que diz Isaías 56? Falando, é uma profecia messiânica, né? Falando referente ao Messias aqui. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Até esses detalhes horríveis profetizados se cumpriram. E o Messias, que estava na frente deles, que iria morrer, né, estava sendo ali hostilizado a tal ponto de ser cuspido, né, cuspirem nele, total absurdo ali, e afronta a Jesus. Isso também corresponde à predição da paixão de Jesus, né, que Jesus fala que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Jesus já tinha previsto, gente, o que iria acontecer com ele, né? E estava acontecendo. Olha que interessante, alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o rosto dele. Olha que interessante, cobriram o rosto de Jesus, depois de vendar Jesus, bateram em Jesus e falaram assim, brincando com Jesus, ironizando, profetiza, vai, como se assim, você não é divino, você não é o Cristo? Profetiza, profetiza, que fala inspirado da parte de Deus, e os guardas davam-lhe bofetadas, cuspiram, vendaram o rosto, zombaram e bateram no rosto de Jesus. O desprezo deles na primeira parte dos líderes e na segunda dos guardas do templo é visto no jogo cruel, né, que a gente chamaria de cobra cega, né? Já brincaram de cobra cega? Você vendo o rosto ali, né? E tenta adivinhar onde está um, onde está outro. Em que colocam uma venda sobre os olhos de Jesus, o espancam de ângulos diferentes e dizem, é isso que eles queriam falar, tu não és o Cristo, o Messias? Então profetiza. Quem que te bateu? Adivinha aí. Quem que foi? Quem somos? Onde nós estamos? Brincando com Jesus, gente. Você pode ler isso em Mateus 26, 68. E também vemos essa predição em Isaías 53. Olha só, de um em diante, né? Falando do Messias sofredor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer, padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus estava encarnando, gente, todas essas profecias do Messias, do servo, do justo sofredor. Ele estava encarnando e tomando o cálice. Difícil, doloroso, angustiante. O cálice do sofrimento da humanidade, do sofrimento da culpa do pecado da humanidade, meu e o seu pecado. E ele vai pagar isso na cruz para nos perdoar. Jesus enfrenta como um grande homem de Deus, o Filho de Deus encarnado, tudo isso que está acontecendo e prestes a acontecer, coisas ainda piores de sofrimento. Meu irmão, a boa notícia é justamente essa. Eu sou. Eu sou aquele prometido. Eu sou a semente da mulher prometida lá em Gênesis. Eu sou o descendente de Abraão prometido para Abraão. Eu sou o descendente de Davi que vai trazer o reino eterno. Eu sou o juiz que vai julgar todas as nações. Eu sou o servo justo e sofredor que vai perdoar o pecado dos injustos. Eu sou o Cristo. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o rei dos reis que vai estabelecer um reino de paz, alegria e justiça eterno,
Um reino onde não haverá mais dores, não haverá sofrimento, maldições, enfermidades. Um reino prometido para nós. Eu sou o profeta que liga a todos aqueles que creem no que eu fiz. É Jesus falando, eu estou falando, esse eu sou quer dizer tudo isso. Que reconcilio a humanidade com o meu Pai, com o Criador dos céus e da terra. Eu sou Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem que voltará nas nuvens. Meu irmão, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia que nós temos que anunciar às nações, às pessoas, de que elas estão com um problema seríssimo, separadas de Deus, eternamente condenadas. E que Jesus é o Cristo ungido, aquele que é o Filho de Deus, bendito eternamente, que morreu, pagou o pecado delas e que oferece perdão e quer fazer cada uma delas filhos e filhas de Deus para viver o reino eterno que ele vai estabelecer na sua segunda vinda. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, Deus os abençoe, em nome de Jesus.